Fala pessoal, eu sou Eduardo e essa é a nossa quarta aula de introdução a CFD utilizando a ferramenta OpenFOAM. Vamos dar continuidade ao segundo módulo de introdução ao OpenFOAM e dessa vez a gente vai fazer a nossa primeira imersão no software, através do caso tutorial chamado de Cavity. Antes de mais nada, gostaria só de refrisar aquela questão que foi dita na aula de introdução a CFD, que é o mantra para você realizar o procedimento de CFD, né, que é a rotina. Então, primeiramente que a gente tem que entender é que a gente precisa definir o nosso problema, tá? Definindo o nosso problema, as regiões de interesse, as condições de contorno, as propriedades físicas dos fluidos, após isso a gente vai realizar a geração da geometria e de malha, a gente vai identificar o melhor método numérico para essa simulação. É, o melhor método numérico pode ser através de um método iterativo, realizando diversas simulações até você encontrar a melhor configuração, ou, como a gente diz no meio do CFD, o melhor setup. Você vai utilizar o solver mais apropriado para isso, e após isso você vai realizar o pós-processamento, né? A análise e a comparação dos dados gerados. Dito isso, agora a gente pode falar sobre o caso do Cavity. Bom, o caso Cavity ele é considerado o mais clássico dos casos de CFD. Ele trata de uma caixa que, como a gente pode ver no desenho, que ele possui três paredes embaixo, né? E em cima há uma parede que possui uma velocidade diferente de zero. E o escoamento ela tá passando paralelo a essa parede em cinza, tá? Então, algumas hipóteses que a gente vai considerar para esse caso. Primeiro, o fluido vai ser incompressível, não há necessidade de considerar ele compressível. Vamos desconsiderar a gravidade também. Vamos tratar o caso de forma bidimensional, também não há necessidade de ser um caso 3D. E um fluido newtoniano, tá? É um caso bem simples, mas que te introduz bem ao universo do OpenFOAM. Dito isso, após ditas as hipóteses, a gente vai definir as equações para o problema, que isso vai ajudar a gente definir qual solver a gente vai utilizar. Então, essa é a equação de conservação de massa, seguido da equação de momento que deve ser resolvida para solucionar esse caso. Bom, agora mais algumas configurações para o caso. Como a gente pode ver na imagem à direita, a gente tem as seguintes dimensões da caixa. A gente tem uma altura de 0,1, largura de 0,1 também. A gente vai definir que a velocidade do fluido que está passando em cima vai ter uma velocidade em x de 1 metro por segundo. A gente vai dizer também que a viscosidade cinemática do problema, do fluido, vai ser de 0,01 metro quadrado por segundo. Então, dito isso, o solver que melhor se enquadra para esse caso que a gente vai solucionar é o ICOFON, tá? Ele tem esse prefixo de ICO por conta de ser um solver compressível. Ele faz uso do método piso para a solução do caso. E bom, a gente vai agora passar para a área de trabalho para fazer algumas mecânicas aqui para pegar o caso. A gente vai descrever um pouquinho sobre o diretório do caso para simulação de usuário, e aí a gente vai simular ele e pós-processar. Bom, vamos começar abrindo o terminal Linux. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é inicializar os arquivos do OpenFOAM, né? E lembra que eu comentei que o arquivo do OpenFOAM, existe um comando de atalho que faz essa inicialização dentro da bashrc? Vamos abrir aqui a bashrc para verificar. gedit.bashrc. Aqui, se o OpenFOAM foi instalado corretamente, né, ele deveria ter criado
esse comando aqui para inicialização do OpenFOAM, tá? Então, vamos inicializar o OpenFOAM. Só por via das dúvidas, vamos verificar se está tudo certinho. Vou dar um -help, igual daquela vez que a gente instalou o OpenFOAM. Beleza, tá certinho. Então, visto isso, agora a gente vai extrair um dos casos tutoriais que está dentro daquele diretório do OpenFOAM, tá? E a gente poderia ir usando CD até chegar a parte do tutorial e aí utilizar o comando cp e trazer para um diretório que esteja mais perto para a gente em questão da home, tá? Mas a gente tem um comando aqui chamado de tut, que ele é um atalho do OpenFOAM, é um comando específico do OpenFOAM quando ele já está inicializado, em que ele me direciona direto para a parte de tutoriais, tá? Se a gente der um ls aqui, eu quero entrar na pasta incompressible. Agora a gente vai acessar a pasta da Icofoam, entrar na cavity, e ela vai ter mais uma cavity, tá? Essa aqui é uma pasta, tá? E é a pasta do caso. Só entrando para você dar uma olhada, ela contém as pastas necessárias de um caso. Então, vou voltar aqui, um caminho aqui, e vamos copiar essa pasta cavity através do comando cp-r cavity, tá? Vamos jogar para nossa pasta home, dá um tab aqui, uma barra aqui. Vocês lembram que eu tinha criado um diretório chamado casos OpenFOAM? Se eu der um tab, ele vai completar aqui. Então, vamos jogar para lá, tá? Agora, vamos voltar para nossa home. E vamos direto para o casos OpenFOAM. Se a gente der um ls aqui, o cavity está aqui. Por que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse caso, vai copiar e vai jogar para outro diretório. Porque lembra que eu comentei que para você tomar cuidado para mexer nos arquivos originais do OpenFOAM, o tutorial não vai modificar em nada se você alterar os arquivos direto lá dentro. Mas você vai perder esse caso template, né? Se você fizer alguma coisa de errado, tá? Então, por isso que eu estou copiando. Então, vamos entrar na pasta cavity. Agora, vamos abrir com o Nautilus para ficar mais visível, tá? Então, vou aumentar aqui a tela. Então, um caso com parâmetros de entrada de um caso OpenFOAM, ele necessariamente precisa compor um diretório com uma pasta 0, com uma pasta constant e com uma pasta system, tá? Cada um delas tem as suas funcionalidades. Por exemplo, a pasta 0 é aqui que a gente vai definir as propriedades, os campos da nossa malha. Então, se a gente abrir aqui a nossa pasta U, ela sempre começa aqui com um template, né, um padrão, em que aqui ele vai me informar que se está se tratando do campo velocidade. Aqui, ele está me informando que isso é um campo vetorial volumétrico, tá? Bom, e aí aqui a gente nunca vai mexer. Na verdade, daqui para cima a gente nunca vai mexer. Por quê? Porque aqui em Dimensions é aqui que é definido a entidade de velocidade, a propriedade de velocidade. O que é esse Dimensions? Dimensions seria um vetor, tá? Que ele cujos expoentes definem
que são, na verdade, desculpa, são esses valores são expoentes de unidades por uma determinada propriedade. Então, da esquerda para a direita, aqui ele começa como, aqui é o que seria o valor de massa, tá? Aqui seria de espaço e aqui seria de tempo. Os outros são para massa molar, temperatura e por aí vai, são grandezas fundamentais, tá? Então, como a gente está se tratando de velocidade, eu tenho uma dimensão de metro e tenho uma dimensão de por segundo, por isso aqui menos 1. Então, aqui ele está me dizendo que velocidade tem unidade de espaço por tempo. Outra coisa importante definir é que o OpenFOAM ele trabalha com casos em sistema internacional de unidades, a menos que você implemente alguma coisa diferente, que aí você utilize unidade diferente, que ele eventualmente ele vai ter que ser convertido para um sistema internacional. Então, a menos que você não faça isso, você aqui está trabalhando com metro por segundo, tá? O internal field. O que é o internal field? Aqui ele está falando que no instante zero, tá? Ele vai ter esse formato, esse campo interno. O campo interno, então, ele vai possuir velocidade uniforme em zero para todas as os campos, os vetores. Boundary field seria os campos no contorno, ou seja, nas faces que foram definidas. Então, imaginando aquele desenho, a gente tem as paredes, tá? A gente tem a parede que se movimenta. Então, aqui a gente tem a moving wall. Moving wall seria aquela que está passando o fluido. E aí ele está definindo aqui, ó. Ele vai ser um problema de valor fixo, em que esse valor vai ser de 1 metro por segundo em x, em que essa velocidade é definida em x, y e z, tá? Agora a gente vai definir as paredes. As paredes são as fixed walls, e elas vão ter esse type no slip. O que é o type no slip? É a mesma coisa que eu dizer que existe uma fixed value, tá? Só que com valores zero aqui, tá? Então é como se eu estivesse considerando velocidade nula. E aqui esse parâmetro aqui front and back é para eu definir que eu está se tratando de um caso bidimensional, tá? Então porque além daquelas paredes eu preciso definir o que tem à frente e o que tem atrás. E aí quando eu defino esse type empty, eu estou falando que não vai influenciar nada. Aquilo ali é zero. Então, a OpenFOAM vai entender que está se tratando de um caso bidimensional, tá? Aqui é P, que você vai definir a pressão. E é basicamente a mesma coisa, tá? Aqui para cima, assim, ele só vai definir que isso é uma propriedade de pressão. O campo interno vai ser zero. E aqui ele vai definir que há um gradiente zero na parede que tá em movimento. E nas paredes fixas também vai ser um zero gradient, tá? E a front e back permanece sendo empty por conta da bidimensionalidade, tá? A gente vai reforçando isso com o tempo. A pasta zero, ela sempre é chamada de zero porque é ela que define que está no instante zero, tá? Quando a gente for realizar a simulação, a gente vai ver que ela vai criar diversos diretórios a partir de quando é convergido um passo de tempo, ele vai, ele vai criar diretórios com aquele determinado tempo. Então, isso aqui tem zero, daqui a pouco ele vai criar de 0.1, 0.2, 0.3, mas e aí a gente que define isso também, tá? Bom, na pasta constant, ela tem,
primeiramente tem os dicionários das propriedades, por exemplo, de fluido, propriedades de modelo de turbulência. É aqui que vai entrar essa, esses dicionários, essas propriedades. Como a gente está se tratando de um caso bem simples, aqui a única coisa que vai estar definido é a viscosidade, tá? Como a gente tinha falado, de 0,01. Então, assim, isso aqui tudo a gente não precisa mexer, a gente só precisa mexer mesmo nos parâmetros de valor aqui, das magnitudes. Na pasta System, é na pasta System que a gente vai fazer o controle numérico, o controle, o controle temporal, né, a questão de você escrever os diretórios, o passo de tempo, a gente vai definir a estabilidade da simulação também. E também, na pasta System, a gente pode também utilizar dicionários para geração de malha, tá? E nesse caso a gente vai fazer isso, a gente vai gerar a malha através de um dos geradores nativos do OpenFOAM, que é o chamado de Block Mesh. Por isso que tem esse Block Mesh Dict, que quer dizer que é o dicionário do Block Mesh, que é através dele que a gente vai dar entradas pro caso, vai dar algumas entradas, e o Block Mesh ele vai gerar malhas sempre hexaédricas, tá? Ou seja, eles vão gerar malhas bem estruturadas, a gente vai ver ali. A gente vai entrar mais tarde sobre melhor sobre esse dicionário. O Control Dict, se a gente abrir aqui, existem os parâmetros. Por exemplo, qual vai ser o solver utilizado? Equal FOAM. Ele vai começar do início, no caso a partir do zero, né? Aqui definido. Ele vai parar no tempo final. O tempo final é definido aqui. Então, ele vai simular 0,5 segundos. ΔT. Esse é o passo de tempo. Não necessariamente esse passo de tempo vai me escrever diretórios a cada 0,005 segundos. O que vai determinar isso é esse write control e esse write interval, tá? O que ele vai dizer para mim? Que a cada 20 passos de tempo, ou seja, 20 vezes isso aqui, ele vai escrever, assim como tem a pasta zero, ele vai escrever um diretório com os campos da nossa malha, tá? Com os valores dos campos da malha. Alguns outros parâmetros aqui também, a gente não nos interessa definir muito bem isso agora, então vou deixar isso mais para frente, tá? FV-Schemes, tá? A FV-Schemes é ela que vai definir o método de discretização dos operadores. E aí que é muito importante você ter uma sensibilidade legal com isso você ganha com o tempo, ou com a sua habilidade em mecânica dos fluidos, métodos numéricos também. E é aqui que ele vai definir o tipo de discretização. No caso, por exemplo, esse aqui é o método utilizado para discretizar o termo temporal, né? Então ele vai utilizar o método de Euler. Aqui qual vai ser o operador que qual vai ser o método de discretização para os operadores de gradiente? Aí vai utilizar aqui, ó, Gauss Linear, tá? O divergente, aí ele vai utilizar, para esse caso aqui, div-fill, ele vai usar o Gauss Linear também. O termo laplaciano, Gauss Linear ortogonal, tá? E daí por diante, tá? A gente também vai, nas próximas aulas, aprimorar mais a sensibilidade de mexer nesse arquivo. FV Solutions, aqui é para você definir o método de solução do sistema de linear, as tolerâncias dele, tá? O número de corretores do método piso, para quem conhece o método piso, mas se não, ao longo do tempo também a gente vai mexer um pouquinho mais nesses parâmetros, tá? Então, dito isso, e com o caso simulado, com o caso para simular, agora vamos simular esse caso, tá?
Então, vamos voltar aqui ao nosso terminal. Dá um Ctrl C aqui para voltar. Então, ls. Tem aqui a nossa pasta do caso Cavity. Então, com o OpenFOAM já inicializado, qual seria a primeira coisa a se fazer? Então, a gente ainda não tem a malha gerada, né? A gente só tem os setup, as entradas dos casos. E aí, como a gente já tem aquele block mesh dict, tá? Então, a gente já tem uma malha pronta para isso. Então, vamos dar o comando que vai gerar essa malha. O comando se chama block mesh. O comando block mesh está me dizendo que ele vai ler aquele block mesh dict e vai gerar a malha a partir daqueles dados de entrada, tá? Então, aqui ele inicializou e gerou e fez a geração da malha, tá? Existe um comando chamado checkMesh, em que ele vai me informar alguns parâmetros de qualidade da malha, dentre outras coisas. Então, vamos utilizar esse comando para ver o que vai acontecer. Então, aqui ele vai me informar aqui o número de faces, o número de pontos, o número de células aqui, ó. Existem 400 células associadas a essa malha e todas elas são hexaédricas, por definição do block mesh, que ele só cria malhas do tipo hexaédricas, tá? E esse aqui são os parâmetros de malha, são os parâmetros de qualidade da malha, tá? Então, não vou adentrar muito isso agora, porque nas próximas aulas a gente vai falar, mas basicamente ele vai, aqui existe a razão de aspecto, que é 1, que é o padrão, né? Na ortogonalidade, a máxima e mínima está no 0, é perfeito isso, né? Skewness, e aí ele vai sempre dando um ok do lado, tá? E aí, no final, quando ele dá esse mesh ok, quer dizer que a malha tá ok para realizar a simulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ser por conta dos parâmetros de qualidade de malha que vai interferir na tua simulação. O que pode interferir na consistência, na acurácia da simulação, pode ser, por exemplo, você refinar a malha ou um parâmetro numérico que não tá bem utilizado, tá? Vamos só rapidinho agora abrir de novo a pasta do caso. Quando a gente utilizou o comando blockmesh, ele gerou aqui para mim. Lembra que dentro da pasta constant só tinha a transport properties? Então, quando a gente gera uma malha, ele cria uma pasta chamada polymesh. E ela é gerada por conta desse blockmesh dict, tá? É que aqui são definidos, aqui são vértices que a gente define para gerar a nossa malha. Aqui vão ser o número de células que a gente quer nesses pontos cartesianos que a gente definiu. E aqui são as faces, as paredes, né, da nossa malha. Tá? Então, ele leu isso, ele gerou aquela malha e aí ele criou, né, essa pasta constant que agora sim a gente tem uma malha para resolver o caso, tá? Bom, agora que a gente já tem a malha e já tem o caso configurado, a gente pode simular o caso através do comando do solver. E o comando que é utilizado é o próprio nome do solver. Então, a gente vai utilizar ecofon. E Enter. Repara, ele simulou bem rapidinho, tá? O caso, muito rápido. Aqui esses valores aqui, que ele cuspiu no terminal, tá? São as iterações que ele fez
a cada passo de tempo, tá? Então aqui, ó, aqui eu dei o colofon, aí ele inicializou aqui, ele criou o tempo, ele está criando o tempo a partir do tempo zero. Aqui ele está informando que ele está inicializando o método piso. Então, para isso, ele vai precisar ler a Transport Properties, ele vai precisar ler o campo P que a gente configurou, o campo U. Com isso, ele vai calcular os campos φ nas faces. E agora ele vai inicializar o looping, tá? Então, ele começando a partir do tempo 005. Aí aqui são alguns parâmetros, né, de resíduos. E aí ele vai simulando a cada 0.005 segundos, que foi como a gente determinou na Control Dict, tá vendo? Então, se a gente descer lá para baixo, a gente vai verificar que ele simulou até o tempo final, que é como a gente determinou, que é 0.5, o end time. E aí aqui ele finaliza a simulação com o end, tá? Agora, a gente pode pós-processar o caso. Existem várias formas de pós-processar. A gente pode pós-processar sem nenhum tipo de interface gráfica, só pegar só extrair valores e aí gerar gráficos, ou então a gente pode fazer simplesmente a visualização da interface. Mas vamos fazer a parte mais prática, a parte mais visual por enquanto, que é utilizar o pós-processamento visual, tá? E aí agora a gente vai inicializar o paraview, que é o que trabalha em conjunto, é um trabalho auxiliando o OpenFOAM. Como é que a gente vai utilizar isso? Com o OpenFOAM inicializado também, a gente vai dar o comando paraFOAM, tá? Bom, aí agora ele abriu a nossa tela do paraview. Eu recomendo que vocês cliquem aqui em Don't Show This Window Again, porque não faz a mínima diferença ter isso aqui. E aí, quando você dá o comando paraFOAM dentro da parte de um caso, ele já entende que ele se trata de um pós-processamento dentro daquele caso. Então, ele já vai ler aqui, ó, o nome do diretório, que é o cavity, com uma extensão chamada de .openFOAM, tá? E aí a gente só dá uma clicada aqui, mas ele já, por default, já vai estar clicado aqui automaticamente. A gente vai clicar em aplicar, tá? Aí aqui ele gerou a malha. Se a gente clicar em Surface with Edges, aqui, ó, aqui a gente vai visualizar que essa é a nossa malha e o nosso domínio do caso, tá? Vou voltar aqui para Surface. Eu vou dar algumas dicas aqui para você inicializar bem o seu paraview, para o seu paraview ficar com pós-processamentos bonitos. Vem aqui em Edit, tá? Settings. Vem aqui em Color Palette. E aí aqui em Background você coloca branco. Para ficar com fundo branco, você fazer bons prints de tela. Aí você dá um aplicar e clique em OK, tá? Bom, eu já tinha clicado aqui em aplicar. E agora, onde está escrito aqui em Solid Color, tá? Eu consigo visualizar os campos, tá? Então, tá vendo que existem dois U's e dois P's? O que isso significa? Se eu clicar aqui em U, repara que ele vai me dar uma espécie de gradiente do azul até o vermelho, em que o azul ele é mais ele tem a menor magnitude e o vermelho tem a maior magnitude para cada célula, tá? Se eu utilizar o outro U, ele vai pegar essas células que estão perto uma da outra, eles vão fazer um interpolado deles. Tá vendo? E aí o campo ele fica mais suave, tá? Mais uma coisa aqui que eu esqueci de comentar sobre o edit para ficar mais bonitinho o seu pós-processamento. Vamos vir aqui em Settings de novo, porque tá vendo? Era para aparecer aqui alguns valores. Então, se a gente vir aqui em Color Palette e pegar esse text e colocar em preto, tá?
a gente dá um apply. Pronto, agora ficou legal, né? A gente consegue visualizar a magnitude dos campos da velocidade. Mais uma coisa para o seu pós-processamento ficar legal, você vai descer aqui nessa barra de propriedade e vai clicar aqui em Edit, se não apareceu essa barrinha aqui da direita primeiro, tá? Então você clica em Edit, aí ele vai abrir isso aqui. Você clica nesse coraçãozinho aqui em Choose Preset, você vai clicar nessa engrenagem e eu geralmente utilizo o Blue to Red, tá? E aí você vai clicar em Apply. Tá vendo? E aqui ele vai dar um pós-processamento. Eu tenho uma preferência maior por utilizar esse pós-processamento. E aí você coloca isso já por default já. Aí você clica que ele vai ser sempre assim. Então você vai clicar nessa pastinha aqui, ó. Save current color map settings values as default for all arrays. Então tá, aí ele já define por padrão, toda vez que você abrir o ParaView, ele vai ficar assim desse jeito, tá? Então a gente pode fechar aqui. Bom, vamos ver uma maneira melhor de pós-processar esse caso agora, apenas brincando agora com o ParaView, que é interessante, né? Aqui ainda em propriedades, tá? Se a gente descer um pouquinho aqui, vamos colocar essa opacidade para 0.1, tá? E vamos colocar, ao invés de U aqui, vamos colocar Solid Color. O que ele está pegando aqui? Ele voltou para simplesmente a visualização do domínio e ele colocou uma opacidade, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o comando Ctrl espaço. Esse Ctrl espaço ele me permite pesquisar diversas ferramentas dentro do ParaView. Então a gente vai pesquisar por Streamline. Aqui, ó. Desculpa, não é Streamline, Stream Tracer, tá? Bom, aqui ele já definiu bem os parâmetros. Ele define aqui que o vetor é o U, que eu quero, tá? Porque eu quero visualizar o campo de U internamente. Aí aqui você só precisa mexer na resolução, que essa resolução está muito alta. Vamos colocar 50 aqui, tá? Mais uma coisa aqui. Aqui em Showline, você tira esse Showline, que ele vai tirar essa setinha daqui. Tá? Você desmarca essa caixinha e dá Apply. Agora, a gente vai colocar aqui em U. Bom, tá vendo? Agora a gente consegue ver a Stream Tracer, né, do nosso caso. O caso, ele simulou em 0.5 segundos, né? Então, aqui a gente pode avançar um pouquinho no tempo. Como o tempo é muito pequenininho, né, desprezível praticamente, ele não mudou muita coisa dos campos, tá? Bom, outra coisa que a gente pode fazer no ParaView também, o ParaView tem diversas funcionalidades e por isso que é muito legal essa ferramenta para o OpenFOAM, é a de geração de gráficos, né? Então, vamos brincar só um pouquinho com essa funcionalidade. Vamos clicar aqui em Cavity, tá? E vamos clicar, agora vamos utilizar o Ctrl espaço de novo e clicar em Plot. Se a gente pesquisar aqui por Plot, né, tem diversas formas de você plotar alguma propriedade que você queira, mas vamos, por brincadeira, plotar esse Plot Overline, tá? Vamos clicar em Apply. Bom, tá vendo? Aqui ele gerou dois gráficos, né? Um é o gráfico de P e o outro é o gráfico da magnitude de U. Mas em que base que ele gerou esse gráfico? Ele pegou, como ele é um plot em cima de uma reta, ele pega todas essas retas, onde eu defino um ponto 1 e um ponto 2, no caso, esse ponto 1 ele está definido aqui nessa primeira aresta aqui, enquanto que o segundo ponto está definido na diagonal diametralmente oposta, tá?
Então, ele pega todos os valores de campo que estão nessa linha e ele gera gráficos. E ele gera gráficos não, desculpa, geram valores em que pode ser plotado como pode ser gerado um gráfico, tá? E se a gente descer aqui na aba de propriedades, a gente vê aqui que a gente pode utilizar, ver outras magnitudes de valor. Por exemplo, vamos visualizar o x e vamos pegar, tirar esse p. Tá vendo? Então, essa aqui é uma propriedade que a gente pode utilizar, uma vantagem que a gente pode, e prática, a gente pode utilizar do Paraview, né? E se a gente inclusive pode exportar esses dados para uma planilha. Se a gente ficar aqui com se a gente clicar aqui dentro com o botão direito em Line Chart View, a gente pode converter isso para por exemplo, um formato de tabela. E a gente pode salvar, a gente pode exportar isso, esses valores, entendeu? E trabalhar com esses pós-processamentos da forma que a gente quiser, tá? Isso aí vai depender do que você precisa, tá? Então, vamos fechar aqui agora a parte de pós-processamento para a gente visualizar mais uma situação. Bom, agora voltando aqui para a nossa área de trabalho, vamos abrir de novo aqui a pasta do caso. Vou dar F1812, que eu sem querer fechei, tá? Então cd casos openfon cavity, tá? Vamos dar um ls aqui. Repara, ele criou os diretórios aqui com os tempos 0.1, 0.2 até 0.5, né? Que foi como a gente definiu. Agora, o que eu queria fazer é zerar esse caso, tá? E refinar a nossa malha para ver o que vai acontecer, ou seja, aumentar o número de elementos da nossa malha. Então, existe um comando que vai limpar esse caso, tá? O comando se chama flow clean tutorials. O que o flow clean tutorials vai fazer? Ele vai apagar esses diretórios que estão aqui qualquer tempo, com exceção do tempo 0, e ele vai apagar também aquela pasta polymesh que está dentro da pasta constant, tá? Então, vamos utilizar esse flow clean tutorials. Se a gente der um ls de novo, repara, ele retornou ao início, né? Com 0, constant e system. Agora vamos fazer o refino da malha. Vamos entrar na pasta system e abrir aquele dicionário, que é o blockmeshdict. Ó, a gente abriu aqui o blockmeshdict. E lembra que eu comentei para vocês que é aqui que define o número de células, né, do nosso domínio? Aqui o que ele está me falando é que há 20 células em X, 20 células em Y e apenas uma em Z. Não há necessidade de colocar células em Z, até por conta do caso ser bidimensional, tá? Então vamos colocar aqui 40 e 40. Antes, ele informava para mim que ele tinha 400 células através daquele comando checkmesh, lembra? Agora, o que ele deve informar é que devem ter 1.600 células. Vamos fechar aqui. Vamos voltar para o caso, para o diretório base. E vamos dar o comando blockmesh. Se você der o blockmesh dentro da system, não vai dar certo, tá? Tem que ser sempre na referência, tá? Onde tenha 0, constant system. Pronto, aqui ele gerou a malha, então vamos dar o comando checkmesh. Aqui, ó, ele me informou agora que ele tem 1.600 células hexaédricas, ou 1.600 células ao todo, tá? Aqui mais, de novo, os parâmetros de qualidade de malha. Vamos dar um parafon agora para verificar.
Vamos dar um apply aqui. E vamos clicar aqui em Surface with Edges. Repara, a gente ainda não simulou o caso, né? Porque a gente apagou o caso anterior. Então, aqui a gente não vai observar propriedade nenhuma. Nosso intuito aqui agora é apenas visualizar que a malha foi de fato, ela foi refinada, né? Então, existe essa possibilidade de eu, por exemplo, utilizar o ParaView só para a visualização da malha. Não preciso visualizar o pós-processamento dela, tá? Então, visto isso, né, a gente pode observar ela usando o cursor, né, a gente consegue fazer uma visualização 3D, embora não faça diferença por conta de ser um caso bidimensional, tá? Vamos fechar aqui de novo e dar um comando Icofon de novo, tá? Ele demorou um pouquinho a mais para simular, por conta justamente de ser uma malha mais refinada. E agora vamos dar o ParaView de novo. Vamos visualizar o campo U, tá? Aqui. E aí a tendência, né, de uma malha refinada é que a acurácia do problema seja maior, sabe? Então, só que assim, você sempre tem que contrabalancear para ver se o custo computacional vai compensar o teu resultado. Agora vamos fazer mais um pequeno teste, tá? Só mais um. Vamos fechar aqui. Vamos apagar de novo o nosso caso. Ó, apagou, tá? Vamos ver, vamos testar, refinar mais ainda a malha. Então vamos dar gedit system block mesh dict. Ao invés de 40 aqui, vamos colocar 100. Salvei. Agora vamos dar o block mesh. Ok. Check mesh. Ele vai ter que me dar 10.000 células, né? Ok, 10.000 células. O parâmetro da malha tá ok. Agora vamos simular com o Icofon. Opa! Primeiro, vocês repararam que demorou um pouquinho mais para terminar a simulação. E a segunda coisa, né, olha isso aqui. Quando ele aparece esse bando de dados aqui que aparentemente não parece um monte de linha de código informando erro, né? Geralmente é porque a tua solução divergiu, tá? E por que que isso aconteceu? Olha, um dos parâmetros que ele me informa aqui, que a cada passo de tempo o método piso cospe para mim, é esse valor de Curran, tá? O que que é esse valor de Curran? Esse valor de Curran, ele é um valor, ele é uma propriedade que relaciona o passo de tempo e o tamanho da malha com, com o parâmetro do solver. E no caso do método piso, se essa relação aqui for maior que 1, a solução vai ficar instável, tá? Então não adianta eu refinar pra caramba a malha se eu não ajustar também o valor do passo de tempo. Para isso, eu vou precisar, no caso, diminuir o passo de tempo para que esse valor do Curran diminua, tá? Então vamos fazer isso agora? Vamos dar um gedit system, a gente modifica o, o, o passo de tempo na pasta control-dict, no arquivo control-dict, desculpa. Agora aqui em 0.005, vamos ao invés de colocar 0.5, vamos colocar 0.1, tá? Então a gente está diminuindo o nosso passo de tempo e vamos salvar. E vamos simular novamente o Icofon, tá?
Repara, como é uma malha bem mais refinada, com 10.000 elementos, a tendência realmente é que há uma dificuldade para simulação do caso. Mas repara, aqui o Curran número, o número de Curran, ele já está trabalhando com valores menores do que 1. Com isso, o método piso ele se torna estável em um ambiente bom para fazer a simulação. Então, vamos mais uma vez, e por última vez, abrir o Parafon. Vamos aplicar aqui, vamos ver como é que a malha realmente está bem mais refinada, ó. Tá vendo? Então, vou voltar aqui e vamos ver o parâmetro U. Repara que a gente consegue ver bem mais simétrico a questão do campo, né, de U. Então, que assim, a acurácia do problema realmente melhorou. Mas você viu que a compensação com o método numérico é, foi o tempo computacional foi muito maior, tá? Então, vamos fechar aqui. Então, pessoal, esse foi o fim da aula, tá? E aí o resumo do módulo, né, foi uma breve descrição do OpenFOAM, seguindo a motivação para o uso da ferramenta, das aplicações, né? E aí a gente fez a imersão do OpenFOAM através do caso Cavity, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e me sigam no LinkedIn para eventuais discussões. Eu geralmente posto coisas lá, acho que vai ser bem interessante. À direita a gente tem o Linktree também da Wiki. Você pode seguir nossas páginas nas redes sociais. E incentivo você a dar qualquer tipo de feedback aqui nos comentários embaixo, tá? Ou tirar uma dúvida, fique à vontade, tá? Então, até a próxima aula. A gente volta com o módulo 3. E até lá, pessoal. Valeu!